Câmara dos Deputados, uma comissão externa investiga o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul, ocorrido em janeiro desse ano. A comissão conversou com bombeiros de 5 estados que sugeriram medidas práticas para evitar novas tragédias. Ninguém melhor do que bombeiro para falar de fogo. E os deputados comprovaram isso na audiência desta terça-feira. Os bombeiros de São Paulo entregaram ao presidente da comissão o Código de Prevenção de Incêndios do Estado, criado após a tragédia do edifício Joelma em 1974. O representante do Rio Grande do Sul chamou a atenção para o pequeno número de bombeiros, para a defasagem das normas técnicas e para a falta de certificação contra incêndio e toxicidade dos materiais de construção. Tem que ter alguma forma que eu veja visualmente que aquele material realmente atende à norma. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, tem que ser um material de combustível que já existe em norma, inclusive em Santa Maria existia, e simplesmente ser vendido no comércio comum, qualquer espuma, e ser colocado no local. Tá? Visualmente não tem como olhar. O major paraense alertou que qualquer legislação deve ser direcionada a resultados e desempenho, e não apenas em obediência a normas técnicas. E o bombeiro instrutor do Distrito Federal, assim como os colegas, falou da falta de ensino sobre prevenção de incêndios em cursos como engenharia e arquitetura. Nós temos que trabalhar, formar equipe não entre as universidades, os corpos de bombeiros, os ramos de arquitetura, engenharia, psicologia, enfermagem, medicina e construírem cursos específicos, né, com cargas horárias aplicadas, bem direcionadas para esses casos de socorro a vítimas, de atendimento, de construção, de análise de projetos, de vistoria, enfim, todo um arcabouço multidisciplinar para dar sustentação a esses profissionais que labutam na área. Os deputados elogiaram as apresentações e muitas ideias podem ser incorporadas à proposta da comissão, que deve ficar pronta em poucas semanas. Me parece que tem já mais de 20 projetos, desde que houve essa tragédia em Santa Maria, e que estão aí e que deram entrada nessa casa. Então nós temos que ter seletividade, saber na verdade o que é interessante. Nós ainda vamos ouvir os delegados que estão na condução do inquérito de Santa Maria. Nós precisamos ouvir uma representação das prefeituras municipais e dos governos estaduais durante o mês de abril, né? Nós temos condições de avançar nessa discussão e no mês de maio já estarmos aí discutindo uma proposta, né, mais consubstanciada, que vai ser, né, aquela que nós vamos apresentar aos líderes e ao presidente para ser levada ao plenário. Um projeto de lei do Senado propõe penas mais rígidas para quem atentar contra a vida de integrantes do Judiciário e de agentes públicos de segurança. A proposta, que está sendo analisada pela Comissão do Novo Código Penal, aumenta a pena para esse tipo de crime, que passaria a ser considerado hediondo. Nos 10 primeiros meses de 2012, 229 policiais civis e militares foram assassinados no Brasil. 98 só no estado de São Paulo. Quase 80% deles foram mortos durante a folga. O índice elevado levou o senador Ciro Nogueira a elaborar um projeto de lei que torna crime hediondo o assassinato de policiais e agentes públicos, como defensores, promotores públicos e agentes penitenciários. Além disso, a proposta aumenta para até 30 anos o tempo de prisão para esses casos. São pessoas, são pais e mães de família que estão protegendo a sociedade, e tem que haver uma ação tanto do poder público como do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, que possa criar leis que possam proteger a vida dessas pessoas, né? A proposta beneficia juízes, policiais, promotores e defensores públicos, agentes penitenciários e guardas municipais. No caso de crime hediondo, o autor não pode pagar fiança para responder o processo em liberdade e não tem direito a indultos e folgas em datas especiais. O regime de pena inicial é sempre fechado e a progressão de regime é mais difícil. Em vez de um sexto, o condenado só pode mudar de regime após cumprir 2/5 de pena. Atentar contra a vida de um servidor público federal, estadual, municipal, aquele que está exercendo a sua atribuição como policiais, é atentar contra a própria existência do Estado. Isto pode trazer para a sociedade e trazer para aquele que pratica esse tipo de crime uma maior certeza da punição. Por isso, nós temos que discutir, e eu entendo que essa discussão é válida e deve ser feita aqui no Congresso Nacional. Os policiais
profissionais elogiam a proposta, mas acreditam que a melhor forma de combater a impunidade é aprimorar a investigação dos crimes. Segundo o Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, o Brasil só consegue concluir cerca de 10% de todos os inquéritos policiais. No Chile, por exemplo, esse índice chega a 80%. Tem que haver, sim, uma majoração nessa pena. Mas não vai ser isso que vai resolver o problema no Brasil. Nós temos uma persecução criminal como um todo muito morosa. E o que nós precisamos é dar maior celeridade, maior eficiência à nossa persecução criminal. Aí sim nós vamos perder um pouco dessa sensação de impunidade no Brasil. Nós acreditamos que existem em paralelo algumas outras atribuições do Estado que nós gostaríamos de ver resolvidas, né? E para isso nós já temos aí se arrastando por longos anos a reforma do Código Penal, que ele por si só seria também um fator que desestimularia a prática de delitos contra os agentes públicos. Este especialista em segurança pública afirma que o projeto não vai inibir novos crimes. O crime organizado é cada vez mais competente nas suas ações criminosas, muito bem armado e atua em rede. E por atuar em rede, ele vai ter uma divisão de tarefas, de trabalhos, que vai sempre penalizar o operador, aquele criminoso que é descartável, e não vai pegar os cabeças para poder penalizá-los e responsabilizá-los por uma prática criminosa contra um agente público diretamente. Só isso não resolve, só apenas a lei não. Mas é um dos fatores a mais que nós podemos, fazendo a nossa parte aqui no Congresso Nacional, criar mecanismos para que haja um maior medo desses bandidos ao praticar esses crimes. No próximo bloco, no Mato Grosso, o lançamento de um livro sobre as mudanças do papel da mulher na sociedade. E no Rio de Janeiro, a arte do designer Zanini de Zanini, que transforma objetos do cotidiano em móveis inusitados. A gente volta em 1 minuto.